Science and Technology. Estamos on! Hoje é dia 16 de outubro e é o dia número 290 do ano no nosso calendário gregoriano. Faltam 76 dias para, enfim, esse ano acabar. Nessa mesma data, mas em 1854, em Dublin, na Irlanda, nascia Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Muito difícil o nome dele, ou simplesmente Oscar Wilde, que morreu em Paris no dia 30 de novembro de 1900. Oscar foi um escritor, poeta e dramaturgo irlandês que você deve ler. Depois de escrever de diferentes formas ao longo da década de 1880, tornou-se um dos maiores dramaturgos de Londres, em 1890. Hoje ele é lembrado por seus epigramas, peças e livros. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e como dizia nosso homenageado Oscar, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Eu sou Célio Fernando, também professor na UFABC, e eu só acho que você tem que começar falando o número de verdade. Não falar que é o dia 290, tem que falar o 290º dia do ano. Bom, eu sou o Arthur, sou física da UFABC, e como bacharel estou dando razões para evoluir. Bom, eu sou o Thiago, sou aluno de neurociência da UFABC também. Fiquei muito feliz com essa introdução porque o Oscar Wilde é o meu escritor favorito, eu sou muito fã dele. E a minha frase favorita dele é que é absurdo dividir as pessoas em boas e más. As pessoas ou são encantadoras ou são aborrecidas. Hoje a gente vai falar com a professora Larissa Santos, que é lá da Universidade de Yanzhou. Você vai saber que eu falei errado o nome bem claramente, porque ela vai me corrigir em algum momento. Ela também é autora do livro Universo Escuro, vale a pena, a gente já gravou e tá ótimo. Ô Arthur, você que ajudou aí a desenvolver nossa querida pauta da matéria escura, o que você tem para destacar desse episódio? Bom, o que eu teria para destacar do episódio é o episódio inteiro, né? Porque eu acho que o episódio ficou bom demais. Realmente recomendo que o nosso ouvinte ouça esse episódio. Já está fazendo um grande sucesso aí pela internet, também na nossa campanha de divulgação. E eu acho que esse episódio ficou bem legal, porque eu pensei a pauta quando eu estava escrevendo a pauta, em construir muito cuidadosamente esse conceito de matéria escura, que pode ser bem estranho à primeira vista, porque fala que uma coisa existe, mas a gente não pode ver. A professora foi brilhante, foi excepcional nas explicações. Ficou um episódio bem legal para o pessoal entender do que se trata a discussão da matéria escura e também aprender um pouco sobre como a ciência é feita, e até algumas implicações filosóficas das investigações científicas. Existe um material extra que está sendo lançado para professores e amadores, né? Quem ama esse assunto lá no Facebook. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram com /Ciencion. Muito obrigado e sejam bem-vindos aí os mais de 100 ou 200, 300 talvez, novos seguidores aí do canal, dos canais do Instagram, do Facebook. Mas é hora de olhar para os céus mais um pouco, né, Arthur? Arthur, teve notícia impactante essa semana, esse mês aqui, com relação aos céus, né? Bom, com certeza. Essa semana eu não poderia falar de outra coisa a não ser do Prêmio Nobel de Física, né? Então, essa semana nós ficamos sabendo que foram anunciados os vencedores do Prêmio Nobel de 2020 de Física, e os laureados foram Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. O primeiro, Roger Penrose, foi laureado por contribuições à física teórica. Ele mostrou de forma bem robusta que a formação do buraco negro é uma consequência da teoria de relatividade do Einstein, o que é uma coisa bem peculiar, porque, afinal de contas, o próprio Einstein não aceitava a existência do buraco negro como solução da relatividade geral. Isso gerou várias discussões ao longo de décadas. Os outros dois laureados, o Genzel e a Andrea Ghez, foram laureados pelos estudos de um objeto supermassivo no centro da Via Láctea, que hoje acredita-se, graças aos trabalhos deles, se trata de um buraco negro supermassivo, que tem da ordem aí de milhões de vezes a massa do Sol concentrados em um espaço que não seria maior que o próprio sistema solar. Então,
São pesquisas bem interessantes, eles tiveram que avançar muito na instrumentação e no tratamento dos dados astronômicos para observar o centro da galáxia, que não é uma observação fácil, não é um caso isolado, é uma tendência do Comitê do Prêmio Nobel de valorizar os trabalhos em astrofísica e cosmologia, né? E eu queria lembrar o Prêmio Nobel do ano passado também, de 2019, para física, e foi para o James Peebles, o Michael Mayer e o Didier Queloz. O Peebles por estudos da evolução do universo, de física teórica, e o Michael Mayer e o Didier Queloz pela detecção do primeiro exoplaneta, primeira detecção de exoplaneta que nós temos registrados em 1995. Então eu queria destacar a justificativa do Prêmio Nobel de 2019, que é por contribuições ao nosso entendimento da evolução do universo e o lugar da Terra no cosmos, né? Então, eu acho que é por isso que a astrofísica é tão interessante, e eu queria até trazer a reflexão, né? Porque é uma área de estudos que não tem nenhuma perspectiva imediata de aplicação tecnológica, mas em compensação tem um peso cultural enorme, né? Tem um valor cultural imenso, e o fato de nós termos um prêmio Nobel concedido à astrofísica por 2 anos seguidos, mostra que essa é uma tendência de valorização da área de estudo, né? Então eu queria trazer essa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente se depara com esses questionamentos de que a ciência que a gente faz tem que ser útil, de que a nossa verba de pesquisa poderia ser alocada em coisas que dão retorno mais direto, mais prático à sociedade. Do outro lado, tem essa valorização, né? Que o nosso ouvinte refletisse, né? Será que a gente teria condições de fazer pesquisa nessa área aqui no Brasil, com toda a nossa situação, né, toda a nossa urgência para empregar os nossos recursos em coisas, entre aspas, úteis para a sociedade, né? Então, fica aí a reflexão. E o meu prêmio especial aí, eu quando olho aquela foto, para mim, o Stephen Hawking está ali, entre os laureados, mesmo não existindo o laureamento, né, póstumo de alguém, mas eu acho que ele contribuiu junto com o Penrose de maneira definitiva nessa área, né? Inclusive na divulgação, no respeito que as pessoas têm para a área de cosmologia, né? Mas antes, vamos ver agora o que tem de filme bacana aqui com a coluna do Thiago. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem? Eu gostei. Tudo bom. O que você tem hoje de bom pra gente? O que você vai indicar do mundo aí pop? Então, eu vou indicar até coisas até um pouco antigas, mas que eu achei que valiam a pena, porque, como a gente tá falando de cosmologia e tal, eu queria pegar filme diferente de Interestelar, que todo mundo pensa. Primeiro, eu coloquei Doctor Who, que eu não sei se vocês já assistiram. Um pouquinho, não assisti tanto, não. Então, esse é o problema, né? Porque é uma série que tá aí há muito tempo. Quem nunca ouviu falar de Doctor Who, o que é? É esse cara que ele é um alienígena, e aí ele tem essa máquina do tempo que ele viaja tanto no tempo quanto no espaço. É a brincadeira que a série faz pra conseguir fazer o personagem se encontrar com o Van Gogh, se encontrar com o fim do mundo. É uma série bem gostosa, presente na cultura há muito tempo, e trabalha bastante essa ideia de universo, viajar, acontecimentos históricos do universo. É uma série bem completa e bem divertida, então eu acho que tem no Globoplay. E eu acho que tem na TV Cultura. A TV Cultura passa, não passa? Passava, eu não sei se ainda passa. Você não precisa acompanhar necessariamente tudo para assistir algum episódio. É uma diversãozinha gostosa envolvendo, né, o universo de uma forma um pouco mais abstrata, né? E aí eu peguei aí eu não sei, eu acho que isso aí talvez seja mais da época de vocês. Não que a gente seja de épocas muito diferentes, né? Ali, ó. Muito bem. O Célio já tá muito bem equipado, porque eu vou falar de Guia do Mochileiro das Galáxias. Que, na verdade, eu recomendo muito mais o livro do que o filme. O filme é horrível. O filme é muito... Eu assisti no cinema, é horrível, gente. Não vejam. Leiam um livro pra falar mal do filme. Exato. Então, eu acho que o filme, ele dá uma boa introduzida pra você querer ler o livro. Porque tem umas coisinhas legais. Quem nunca ouviu falar, o Douglas Adams é um clássico em questão de... Ele brinca muito com a ciência e ele debocha da ciência um pouco, né? Ele mostra que dá pra levar um pouco não tão a sério as coisas de uma forma bem legal. E aí é isso, é esse cara que ele descobre que vão demolir a casa dele para construir uma rodovia. E aí tem um alienígena que aparece e explica pra ele que ele precisa fugir da Terra porque também estão querendo construir uma rodovia espacial e destruir a Terra no meio, sabe? E aí vai acontecendo várias coisas envolvendo os personagens e
situações bem absurdas, que são bem divertidas, que o autor cria. E a última, né, que eu acho que é a carta mais velha do baralho aqui do Photon, que é Cosmos, que a gente sempre fala de Cosmos. Mas eu acho que agora, mais que nunca, vale a pena comentar que Cosmos é essa série... Eu posso chamar de documental? Não sei se eu posso chamar assim. Teve a primeira versão apresentada pelo Carl Sagan, que quem nunca ouviu falar é um grande divulgador científico, bem famoso, e que ela teve uma repaginada com o Neil deGrasse Tyson, que você deve ter provavelmente visto do Big Bang Theory, em outros lugares, que é um astrofísico bem, bem famoso atualmente. E as séries, cada uma com o seu propósito, né, mesmo sendo a mesma série nas suas versões diferentes, cada uma tem a ideia de te apresentar de uma forma bem visual, bem didática, bem divertida, algumas coisas da ciência, do universo. Eu acho que, em questão de divulgação científica, ela é um marco. Um marco, é uma matéria obrigatória, vamos dizer, para você ter uma noçãozinha de como já foi feito e como pode ser bem legal. A segunda edição do Cosmos. Sim. É uma coisa inacreditável em termos de tecnologia, né? O jeito que eles explicam o emaranhamento quântico é assim, você tem que ter muito dinheiro para fazer aquilo, e é bom que tenha, né, muito dinheiro para fazer aquilo, né? Quantas pessoas que não foram inspiradas pelo Cosmos do Carl Sagan, talvez não estejam sendo inspiradas pelo Cosmos do Neil deGrasse Tyson? Por mim, é importante que sempre tenhamos Cosmos, sabe? Aliás, estou fazendo uma campanha aqui aos nossos ouvintes, se você um ouvinte famoso aí e tem algum contato com o pessoal da HBO, por favor, entre em contato, porque eu acho que Chernobyl deveria ser disponibilizado gratuitamente para todo mundo, porque é um serviço à nossa comunidade. Se a HBO quiser, não é propaganda, fale com a gente aqui, a gente distribui o cupom gratuitamente. Não, maravilhoso, as indicações, 2 delas são maravilhosas, uma não sei tanto, mas... mas são principalmente o Cosmos 1 e 2, o mesmo Chernobyl, que eu acabei de ver, que a gente vai fazer um programa especial sobre isso, são séries, assim, que elas, pra mim, elas ultrapassam, sabe, eu sei que o pessoal tem que ganhar dinheiro com isso, né, mas podiam liberar pra todo mundo ver, né, porque, cara, é muito, muito bacana assistir, pelo menos dá pras universidades uma licença para que elas passem, né, é muito importante para cumprir o papel social dessas obras tão bacanas. Falando nisso, vamos falar de coisa boa. Vamos falar sobre a revista Ciencion na Escola. Saiu nossa primeira edição do Ciencion na Escola. Se você não viu ainda, não deixe de acessar o nosso site, ciencion.com. Tem um link bem grande lá, escrito Ciencion na Escola. É uma revista. Nessa primeira edição da nossa revista, a gente tem o roteiro pedagógico do episódio do Saneantes. Então você vai poder ver uma decupagem muito bacana feita pelo Arthur, com cards, com os momentos que você pode ter algumas informações extras do que você está ouvindo, ou você lê e vai lá escutar um pouquinho do nosso podcast. Se você é professor do ensino médio, por acaso, e quer usar o podcast na sala de aula, você não precisa ouvir o podcast mais inteiro. Vá na Ciencion na Escola, pegue as edições, todo mês sai uma edição, toda última sexta-feira do mês sai uma edição, você vai lá, dá uma olhadinha nas revistas e escolhe o seu podcast predileto. Se você é que nem o Thiago, um youtuber famoso com mais de 100 mil inscritos no canal, ele nunca falou sobre isso do Sessão da Tarde. Se você é um youtuber famoso, se você é um produtor de meme fantástico e quer publicar na nossa revista o meme ou o podcast ou o vídeo, fazer uma decupagem, contextualizar ele linkando ele com o professor do ensino médio, entre em contato com a gente, entre lá no site, tem como você pode publicar. Então, Ciencion na Escola, aí com a edição aí do Célio Angolini. Se você quiser, entra no naescola.ciencion.com. Então, naescola.ciencion.com, você já cai direto na revista, ou você entra no Ciencion, tem lá um link Ciencion na Escola, você já clica e já vai para o naescola.ciencion.com. Se você não faz nada disso, se você não produz, se você não gosta de ler, indique para o seu amigo, seu colega, para o seu amigo professor do ensino médio e vem para a gente aqui.
Bem, hoje a gente tem o prazer de receber a nossa primeira convidada internacional aqui, a professora Larissa Santos. A professora estudou física na Universidade de Brasília, estudou cosmologia no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, concluiu o doutorado em astrofísica pela Universidade de Roma e hoje é professora da Universidade de Yanzhou, na China. É autora do livro Universo Escuro, lançado em 2016, que pode ser adquirido gratuitamente pela internet. A gente vai deixar o link aqui, a postagem desse site. E recentemente iniciou um canal super bacana que vocês devem seguir lá no YouTube, chamado Bariogênese. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da professora, não vou falar senhora, que é muito nova. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, me sinto bastante honrada e é um prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente contou o seu currículo aqui de maneira bastante abreviada, mas a gente gosta de saber o que não está no currículo, até para o pessoal lá de casa ver que cada pesquisador tem a sua história, né? A professora é originalmente da onde? Eu sou aqui de Brasília mesmo, nasci aqui, morei aqui praticamente minha vida inteira. Quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz um intercâmbio. Aí fui morar em Las Vegas, um ótimo lugar para adolescente. E depois eu voltei para fazer o vestibular para a UNB e iniciei o curso em Física, bacharelado lá na UNB. E por que escolheu Física? É uma paixão antiga. Se você, desde os 10 anos, eu acho, eu já tinha decidido. Meu pai me deu uma luneta, eu ficava na varanda do meu quarto, vendo a lua, achando pelo menos que estava vendo a lua, né? E comecei a ler livros de divulgação científica, comecei a me interessar, mas é desde a infância mesmo. O Célio, que é químico, ele também tem uma luneta, ele fica olhando o céu direto? Eu ganhei, no caso foi do meu avô, eu sempre gostei também. Até cheguei a pensar em fazer alguma coisa correlata, mas acabei indo para química depois. Não deixa de ser correlata, né? Sim. Eu queria começar, então, a entrevista com uma pergunta que eu acho que é bem direto ao ponto, né? Por que as pessoas estão tão interessadas na astrofísica e cosmologia ultimamente? A cosmologia e a astrofísica têm sofrido um avanço muito grande. E é um avanço que as pessoas em casa, né, as pessoas leigas estão acompanhando ao vivo esse progresso. É uma ciência bem recente, uma área bem recente dentro da física. Se você for pensar que a relatividade geral foi formulada e publicada em 1915, nós temos 105 anos de uma teoria de gravitação que funciona muito bem. Depois, resolvendo as equações de Einstein, né, o Friedman, pela primeira vez, começou a pensar em cosmologia, o físico e matemático russo. E nesse caso, a gente começou a estudar a evolução do universo como um todo. Então, a partir da década de 1920, começou-se a pensar em cosmologia. Então, isso é muito recente. Nessa época, a gente ainda acreditava que o universo era somente a nossa galáxia. Tinha uma discussão muito grande se o nosso universo era apenas a nossa galáxia ou se também englobava outras galáxias. Então, o estudo da cosmologia, da astrofísica, vem sendo desenvolvido aos olhos do espectador. Os experimentos que vêm sendo realizados, esse progresso tecnológico que permitiu observar os objetos fora do nosso sistema solar, fora da galáxia. Então, eu acho que isso mexe muito com a população, com o público leigo, inclusive também, claro, né, os filmes, as séries. O universo sempre foi um tema bastante fascinante, né, para o público em geral. A professora tem sido inserida em diversas culturas, né, a brasileira, pelo contou, a americana e agora dando aula na China. Isso é um fenômeno comum a todas essas culturas ou você consegue perceber alguma diferença entre o brasileiro, o americano ou o chinês que você está tendo mais contato agora? Olha, eu tenho uma certa dificuldade em responder essa pergunta porque eu vivo muito numa bolha acadêmica. Então, na minha bolha acadêmica, claro que as pessoas são bastante interessadas nisso. Mas, para o público em geral, eu vejo que o chinês, em específico, ele é muito curioso e ele valoriza muito o trabalho do professor, do cientista dentro da universidade. Então, não sei diretamente com relação ao universo, mas quando eu estou andando na rua, na China, e as pessoas
vem um estrangeiro, né? Querem conversar, perguntam o que eu faço. Eu falo, não, eu estudo cosmologia, eu trabalho na universidade. Eles sempre ficam bastante curiosos e isso instiga mesmo. Eu falei direitinho o nome da cidade? É Yangzhou. Yangzhou, completamente errado. Completamente errado. Mas eu acho que ninguém sabe muito bem, então tá tudo bem. Fica na província de Jiangsu, que é a mesma província da cidade de Xangai. Acho que 1 hora aproximadamente de Xangai com trem veloz. Em termos chineses, é uma cidade pequena de 4 milhões de habitantes. Você fala mandarim lá? Você usa o inglês? Como é que é lá? Só uma curiosidade. Dentro da universidade eu uso o inglês, a maioria das pessoas conversam inglês dentro da universidade, mas na rua eu acho que é meio parecido com o Brasil, né? É difícil achar uma pessoa com fluência em inglês nas ruas. Então, a gente tem que se virar na linguagem dos sinais e no mandarim precário. Você dá aula para o curso de física? Lá existe o curso de bacharelado em física? Sim, existe um curso de física, mas eu trabalho no Centro de Gravitação e Cosmologia. Então, a princípio, eu dou aula só para alunos de mestrado e doutorado. A procura por ciência lá na China, pelo menos lá no seu departamento, ela tem aumentado, tem diminuído, tem se mantido estável? Como vocês têm observado o fluxo de entrada de alunos? Na China, eu acho que a procura é bem grande pelo curso de física. Esse centro que eu trabalho agora é um centro novo, e eu tô lá há 1 ano, eu acho que o centro tem 2 anos. Né? A universidade que eu trabalhava antes, Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Então, é a top 3 chinesa em ciência e tecnologia. Então, tem bastante estudante, muitos estrangeiros, principalmente ali da região da Índia, do Paquistão principalmente. Então, tem sim. E agora, em Xangai, tem muito italiano, né? Perguntar sobre a questão da divulgação científica, a questão é realmente, de onde surgiu a ideia de divulgar ciência, né? Você sentia essa vontade já? Fez falta ou veio por algum outro motivo? Por que você escolheu escrever um livro ainda por cima? Primeiro veio o livro, né? Depois veio o canal do YouTube. O livro, na verdade, veio de um momento de ócio criativo, né? Parece clichê, mas é verdade. Eu fiz meu doutorado na Itália. O meu primeiro pós-doutorado eu também fiz na Itália. Então, eu passei 5 anos na Itália e voltei para o Brasil para passar umas férias antes de ir para a China, para fazer meu segundo pós-doutorado na China. E meu visto demorou para sair um tanto, demorou 5 meses para sair. E nesse meio tempo, já que eu não estou fazendo nada, eu vou escrever um livro. Então, eu escrevi o livro em 5 meses e a ideia era tentar mostrar para os meus pais, para os meus amigos próximos, o que eu fazia realmente da vida, porque sempre foi meio que um mistério nebuloso. Larissa até hoje está estudando, ela não vai arrumar um emprego. Sim. E agora eles entendem o que você faz, seus amigos e familiares? Assim, eu não sei se entendem profundamente, mas acho que já aceitaram. Entendi. Quem não leu o livro ainda, o livro é muito acessível, é muito gostoso de ler mesmo, sabe? Quando a gente estava construindo a pauta do Fóton, eu entrei no Facebook, te conheci pelo Facebook, e logo que eu vi o livro, eu fui ler o livro, né? Falei, vou dar uma lida nesse livro aqui. E é muito gostoso, é um livro assim que você lê numa como a gente diz, uma sentada, só você lê o livro do começo ao fim, de maneira bem tranquila, né? E a gente discute, até o Arthur, a gente discute bastante, porque a cosmologia, alguns chamam de física mais romântica, não tem, assim, a priori, para o público mais geral, não tem uma aplicação direta. É difícil encontrar financiamento para cosmologia no mundo, já que eu estou aproveitando aqui a experiência de uma pessoa que Brasil, Estados Unidos, Itália e agora a China, então deve ter uma visão um pouco mais global do financiamento dessa área. Olha, eu posso falar pelo menos com relação à China, e eu acho que a Europa também, tá? Está tendo um financiamento bastante alto na área de cosmologia, exatamente porque tem potenciais prêmios Nobel. Então, o financiamento está bem alto. Por exemplo, eu sou especialista em radiação cósmica de fundo. Para quem não sabe, é uma radiação ali do universo primordial, né, que a gente consegue medir hoje, como se fosse uma fotografia mesmo do universo primordial. E tem algumas impressões na radiação cósmica de fundo que poderiam, por exemplo, provar a teoria da inflação.
isso com certeza seria um prêmio Nobel, né? Então, a China está investindo bem pesado em experimentos de cosmologia. E tem também outros experimentos que, inclusive, o Brasil, né, tem investido, que é experimentos na emissão da linha do hidrogênio de 21 centímetros. A gente pode ter medidas aí para explicar a energia escura e a evolução do universo. Então, tem investimentos, eu sei que os canadenses também têm experimentos nessa área e os chineses também estão investindo, claro. Então, eu acho que o investimento está alto. Deixa eu só fazer uma outra perguntinha mais de curiosidade também. E como você tá com o canal agora, falar com a câmera, você tá lidando numa boa, sempre lidou bem? Ou tá tendo desafios de agora ser uma youtuber? Já sou oficialmente, né, uma youtuber agora. Posso colocar no Agora currículo, no CV. Não, então, eu achei que ia ser mais fácil, confesso. Porque como eu tô acostumada a lecionar e palestras em conferências, eu achei que seria mais fácil, mas realmente está sendo um pequeno desafio. É bem cansativo, eu acho. Como vocês perceberam, eu tenho um tom de voz bastante alto, então eu tento moderar, mas quando eu vejo já estou gritando e realmente dá umas estouradas no volume. Mas acho que eu estou aprendendo. Bem-vindo ao clube. Eu também tenho sangue italiano, eu falo alto pra caramba, eu fico arrumando toda hora aqui, porque normalmente falo bastante alto. Tem um desafio didático também, né, de você às vezes querer falar muita coisa e acabar se atropelando e depois ter que simplificar um pouco demais a linguagem e às vezes ficar simplificado demais. Limite muito tênue, né, uma linha muito tênue entre simplificar e passar informação, né? Na verdade, mas é uma opinião pessoal. Eu nunca acho que é simples demais. Eu acho que o importante é a pessoa entender o que eu estou dizendo. Entendeu? Se eu tiver que simplificar a nível de explicar para uma criança, contanto que ela entenda, para mim, o objetivo é que ela entenda o que eu estou querendo explicar, independente do grau de simplificação. Professor, muito bacana saber que o pessoal está tão interessado assim. Mas a astrofísica e a cosmologia, elas são disciplinas que esbarram em conceitos abstratos e cálculos muito complexos, né? Como superar essas dificuldades na divulgação científica? A física, na verdade, ela é simples, né? Eu não acho que a física seja tão complicada assim. Então, os conceitos, eles são simples. Se você for parar para pensar, inclusive, quando nós formulamos uma teoria, nós sempre pensamos em teorias o mais simples possíveis, em número de parâmetros, hipóteses. Então, eu acho que o que complica, talvez, a física seja a linguagem matemática. Mas na divulgação científica, eu acho que não cabe a linguagem matemática. Talvez, para dar aula de física, uma pessoa que quer se especializar em física, a matemática é essencial. Mas na questão da divulgação, eu acho que tem que ser evitada ao máximo, porque até espanta, eu acho, as pessoas. E ainda falando em divulgação, Alice, tem alguém que você se inspira, que você admira, assim, nesse sentido, que te ajudou bastante nessa coisa de divulgação científica, de ser youtuber? Tem alguém que... Na verdade, quem me inspirou foi o Stephen Hawking, né? Eu acho que todo mundo da minha geração. Então, eu cresci lendo os livros de divulgação científica dele. Então, não só como um grande cientista, mas como um grande divulgador, né? O Feynman também, um grande divulgador científico. Carl Sagan. Tem muitos para mencionar, né? No Brasil, o Marcelo Gleiser teve um quadro no Fantástico. Na década de 90 já estava escrevendo livros de cosmologia. Então, todo esse pessoal aí, com certeza, teve o seu papel. Na época que se divulgava cosmologia, pelo menos na minha época, na década de 90, né, eu só tinha acesso à grande massa, né, eu não tinha acesso a contato, por exemplo, direto, como a gente tem hoje, por exemplo, com a professora Larissa. Então a gente só tinha contato se fosse Fantástico, né, ou com os livros que chegavam, né. Então esses grandes nomes aí foram fundamentais, né. O Hawking, eu gosto muito dele, principalmente do Uma Breve História do Tempo, mas o do Universo Uma Casca de Nós, eu achei um pouco pesado para quando eu li, eu não consegui ler até o fim. Hoje eu leio, mas na época eu não li até o fim, porque me pareceu um pouco complicado demais. Com relação à divulgação científica, aqui no Ciencion, a gente sempre tenta puxar uma coisinha pessoal do entrevistado, porque a gente acredita que isso linka você com quem está ouvindo, certo? A gente percebeu também lá no Facebook, no Facebook e no YouTube, que você também tenta, além de explicar um pouco da física,
também contar algumas coisas pessoais, até como motivador. Isso você faz conscientemente ou não? Acabou que foi o jeito que você encontrou para parecer mais natural na explicação ou na sua divulgação científica? Então, na verdade, a ideia principal, a primeira ideia era não colocar minha vida pessoal em absolutamente nada. As pessoas acabam perguntando, né, as coisas, então você não tem como fugir de algumas, de linkar um pouco sua vida pessoal. No caso do Facebook, realmente, as pessoas começaram a me adicionar no meu Facebook pessoal e eu comecei a ficar sem ter o que fazer. Foi mais uma coisa mesmo que eu não tive por onde fugir. Mas, em princípio, a ideia não era essa. A fama tá sendo um problema, Larissa? Já tô me sentindo uma celebridade, não quero nem mais sair na rua. É bacana, porque a gente acaba mostrando pro pessoal de modo geral que não é porque eu vejo, pelo menos às vezes, quando eu tô com a minha família, dizem, é o cientista, não sei o que. Eu falo, não, a gente é normal como qualquer outra pessoa, só tem uma linha de pesquisa, uma linha de trabalho e não é outra coisa de outro mundo. Então eu acho bacana ter esse link um pouco. É lógico, todo mundo tem direito à sua privacidade, a gente não tem que sair por aí falando tudo da minha vida. Mas eu acho legal ter um pouquinho desse lado particular. Ô Larissa, esse semestre do Ciencion é um semestre que a gente, não por intenção própria, mas por destino, a gente convidou o maior número de entrevistados e de temas são relacionados às mulheres, certo? A gente falou da Hipátia, depois a gente fez agora o de matéria escura com a professora Laura, e a gente vai vir com Catarina Kepler daqui a pouco no final do mês. Sem querer, a gente esbarrou, né, na temática das mulheres na ciência, né, que sempre foi um assunto que a gente quis tratar, mas a gente ainda não tinha feito um cronograma de tratamento desse assunto. E aproveitando a sua presença aqui, como mulher e muito bem sucedida, como é ser mulher na ciência? Qual é a sua visão com relação ao desenvolvimento da ciência e o papel da mulher na ciência hoje? A gente viu um progresso muito grande, né? Sem mencionar os Nobéis agora, tanto de física quanto de química, né? 2 mulheres para o de química e uma mulher para o de física. Então, eu acho que tem sim um progresso. Dependendo das nações, existe ainda uma orientação mais masculina. Eu acho que no mundo inteiro ainda existe. Até em divulgadores científicos. Mas eu acho que aos poucos as coisas estão mudando. Na China ainda a universidade ainda é bastante masculina, país, né, que vem de uma cultura um pouco diferente, mas eu acho que aos poucos as coisas estão mudando. Quando eu fiz o curso de física, eu não sei como está hoje dentro das universidades no Brasil, mas quando eu entrei no curso da UNB, éramos 5 mulheres e 30 homens. Hoje eu não sei como é que tá essa proporção, mas eu tenho a impressão que as coisas estão melhorando. Ô Larissa, o que você achou do prêmio Nobel? Olha, eu achei ótimo, né? Do de física. O de química eu não tenho muito Penrose ganhou. Não, eu achei ótimo o prêmio de física, inclusive porque é uma área que eu trabalho, né? Não diretamente, mas é astrofísica. E nos últimos 10 anos, 5 prêmios foram para astrofísica, né? Então a gente está com tudo. E não é uma pena. Você acredita que o Stephen Hawking estaria entre os laureados se tivesse vivo? Já me fizeram essa pergunta. Pois é, eu não tenho a mínima ideia. Eu gostaria, né, como fã, mas não sei dizer. E vamos falando então do canal do YouTube. Eu queria que você fizesse uma propaganda aí pro pessoal seguir. Percebo que a linguagem do Facebook é um pouquinho diferente da linguagem do YouTube, né? Você muda a chavinha quando você vai fazer um vídeo no YouTube ou quando você vai fazer uma divulgação no Facebook. E se gosta de fazer live? Olha, eu nunca fiz live. Confesso que tenho medo das perguntas que surgem das pessoas que estão assistindo. Porque muitas vezes eu nem consigo compreender as perguntas. Eu tenho medo de uma saia justa. Então, ainda não fiz lives. Acho que não estou preparada psicologicamente para isso. Sobre o canal, eu acho que eu sou muito formal no canal, talvez, né? Por isso, talvez, a diferença do Facebook, que tem mais meus amigos, para o canal. Porque eu tento passar a informação de uma maneira mais simples e o mais correta possível. Então, eu tenho tentado manter um tom um pouco mais formal nos vídeos do YouTube.
Então, já que é para eu fazer a propaganda, né? Então, por favor, quem esteja assistindo, vocês que estão assistindo o vídeo, se inscrevam lá no meu canal, o nome é Bariogênese, e curtam os vídeos, claro, todo o pacote necessário para ser bem sucedido no YouTube. Façam tudo. O que quer dizer bariogênese? Se eu quiser contar pra minha mãe? Então, tem que ir lá no meu canal assistir o vídeo, que olha tem um isso, vídeo explicando. Mas, rapidamente, bariogênese é a simetria que aconteceu no universo primordial, né, com baryons com relação a antibaryons. É um mistério ainda, não sabe-se por que essa assimetria aconteceu, mas é por ela que estamos aqui, né, hoje. E é um nome diferente, achei assim, um nome diferente para colocar no canal, e tem a ver com cosmologia, então é por isso. Você tem planos para o futuro, um próximo livro, alguma outra coisa diferente? Olha, eu até queria escrever um próximo livro, mas falta-me tempo. Quem sabe um dia, quando eu tiver mais tempo livre, porque agora eu tenho que conciliar, né, o YouTube com a minha vida acadêmica. Minha vida acadêmica exige bastante de mim, porque eu faço parte de 2 experimentos diferentes, então eu não tenho mais fim de semana. Então eu acho que um próximo livro para um futuro aí, talvez um tanto distante. Quem sabe? E podcast? Não tá pensando em fazer podcast? Que é uma mídia mais rápida, a pessoa pode escutar no trabalho, no ônibus. Olha, eu pensei, não vou falar que eu não pensei, porque eu estaria mentindo. Mas uma coisa de cada vez. Assim, se dá para fazer, porque tudo toma tempo, né? Pauta, o que eu vou falar, como eu vou explicar, para tentar deixar simples, acessível. Então, tudo isso toma bastante tempo. Então, por agora é bem complicado. É um prazer te receber aqui, viu, Larissa? A Larissa é autora do livro Universo Escuro. Está acessível de maneira gratuita no link que a gente vai deixar aqui no site. É um livro muito legal e tem tudo a ver com o que a gente está falando esse mês no Ciencion, que é sobre matéria escura. Primeiro, agradecer muito a presença da professora aqui. É um prazer imenso e gostoso de escutar mesmo. E a gente sempre pede para deixar um recado para o pessoal que está escutando a gente. Isso aqui, o Fóton, ele sai em vídeo, mas também sai em áudio, e ele é mais acessado até em áudio. Uma mensagem para o pessoal, principalmente aquela turma que está querendo entrar na universidade para fazer física ou química, ou ainda não sabe o que quer fazer. Olha, eu acho que o principal é você ter persistência, né? Porque dificuldades surgirão. Eu também tive os meus dilemas durante a faculdade, mas não vou falar que é uma carreira fácil, porque não é uma carreira fácil. Inclusive no Brasil, com a situação que nós estamos vivendo hoje, né, cortes de financiamento, não é fácil, mas você tem que ser persistente. Se é uma coisa que você realmente quer, tenha persistência, foco, disciplina, que dá certo. Eu vou ter que fazer a pergunta, caso eu queira estudar na China, se eu queira fazer mestrado, doutorado, onde eu entro? Tem vaga? Como que tá? Tá, momento marketing 2. Eu tenho vagas disponíveis para trabalhar com mestrado, doutorado e pós-doutorado no meu centro de pesquisa. Na China, em geral, se você quiser ver no geral, você tem que entrar nas próprias universidades. É um problema um pouco isso na China, porque é tudo em mandarim, poucas têm essa tradução, então dificulta um pouco a pesquisa para o estrangeiro. Mas no meu centro, nós temos vagas também, aí você tem que entrar. Você entra nas universidades que te interessam, vai olhando, mas se for cosmologia ou gravitação, nós, como somos um centro bem novo, nós ainda estamos recrutando, né, pessoas para trabalhar. Então, nós temos vagas disponíveis também. E quando volta à China? Devido a todo esse problema mundial que estamos vivendo, eu estou presa no Brasil já faz 8 meses, né? Então, não sei ainda. As fronteiras da China começaram a abrir agora, mas tem toda uma burocracia para a reentrada. Então, eu estou esperando, mas eu acredito que brevemente. E como está sendo trabalhar de maneira remota? Mais trabalhoso, né? Porque a gente fica em casa, fica todo mundo em casa, então tem reunião no Skype de 8 da manhã até 10 da noite, da China e do Brasil, porque eu tenho os colaboradores da USP e tenho os colaboradores chineses, então eu tenho reunião 5 da manhã com a China e tenho as reuniões nos horários normais de trabalho do Brasil, então
mais puxado mesmo. Mas obrigado, viu, professora, pela participação aqui no Ciencion. A gente agradece muito mesmo. A gente está no mês falando sobre matéria escura e o pessoal está ouvindo bastante, está fazendo bastante sucesso, o pessoal está gostando. E é um excelente complemento. Eles vão conhecer alguém que trabalha com isso de outros países e a visão que a pessoa tem da área. Isso para a gente é muito, muito importante. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês pelo convite, pelas perguntas. E volte sempre. Muito obrigada. Opa. Obrigado. Prazer. Opa.